e o que representa a cruz de Cristo para muitas pessoas. As pessoas têm as suas maneiras de pensar, mas para nós, que somos cristãos, a cruz é o centro da nossa fé. A cruz faz parte de um projeto, de um plano de Deus. E na cruz existe justiça e amor, as duas coisas. Eu queria que você, nessa noite, pensasse sobre isso. E nós cristãos, nós temos que pensar sobre o que Jesus fez, e por isso nós temos alegria. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Eu estava hoje, eu fui num culto lá em Atibaia e eu ouvi um louvor tão lindo, né? E eu fiquei pensando sobre muitas coisas que Jesus já fez por nós, de pouco que nós temos. E esse dia tinha todo ser passado na presença do Senhor, em gratidão ao que Ele fez por cada um de nós. Também muitas pessoas que não conhecem, que podem conhecer o que nós conhecemos, através da nossa alegria, da nossa fé, da nossa vida com o Senhor. Amém? Nós vamos ver o louvor da igreja aqui, cantar, né? O coral da igreja, tanto adulto como crianças. E eu queria orar agora para que a gente pudesse, nessa noite, pensar sobre quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós, né? Qual o significado verdadeiro da cruz. Baixe a sua cabeça. Eu queria que você esquecesse tudo que você passou nesse dia e pensasse só no Senhor, só no nosso Senhor, só em quem Ele representa, o que Ele fez por nós. Pai Santo, é tão bom a gente conhecer a Tua história, conhecer tudo que o Senhor preparou para nós. Quando o Senhor veio a esse mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, com um propósito tão grandioso que às vezes a gente não consegue entender, com um amor tão intenso que nós não conseguimos às vezes mensurar. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E o Senhor veio a esse mundo, viveu, sofreu, por um propósito tão grandioso: resgatar pecadores miseráveis que não tinham condição nenhuma de chegar na Tua presença. Mas pela Tua graça e pelo sacrifício da cruz, nós podemos olhar para o Senhor e podemos ser gratos por esse sacrifício que o Senhor realizou por amor de cada um de nós. E que a gente tenha, Deus, uma reverência, uma adoração ao Senhor acima de todas as coisas que o Senhor merece. Eu peço agora, Deus, que o Senhor use cada membro, Deus, as pessoas que vão cantar aqui nessa noite, cada criança, e que todos nós sejamos tocados principalmente pela Tua presença, que está aqui nesse lugar. Que ninguém, Deus, saia daqui sem sentir a Tua presença, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, presente, nesse lugar, olhando para cada um de nós. E não só aqui, o Senhor é onipresente. O Senhor está em tantos lugares, em tantas igrejas, em tantos locais do mundo inteiro, se alegrando com o Teu povo, que se alegra com o Senhor, que é grato pelo que o Senhor fez. Nós não merecíamos, mas a Tua graça nos alcançou. Obrigado. Cuide de cada coração que está aqui nessa noite. Cuide de cada um de nós. E que tudo seja feito aqui hoje para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, vou chamar o pessoal do coral. Subir.
Pode abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, tá? Nós vamos ler do versículo 13 ao 20. Colossenses 1, 13 ao 20. Vamos orar? Continuar em oração. Que elas possam enxergar em nós verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor possa agora, Deus, nos dirigir na Tua santa palavra, que a gente possa ter entendimento na leitura e que o nosso coração se encha da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, Colossenses capítulo 1, nós vamos do 13 ao 20, tá? Diz assim a palavra: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vou ler o versículo 20 de novo. E que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Falei com relação à cruz. A cruz para nós cristãos, diferente de todas as religiões, né? Para nós, ela é a essência da nossa fé. Ela é o símbolo máximo. A cruz tem como símbolo um instrumento de morte. A gente sabe disso. E o Evangelho gira em torno da cruz. Tudo está relacionado com a cruz. Mas a cruz, se a gente perguntar o que significa, isso que simboliza a cruz, para nós cristãos, ela tem um significado diferente. A cruz não é um fim, onde depois de toda a caminhada de Cristo, ele morre e acaba. A cruz é um meio usado por Deus para que a gente pudesse hoje ter vida, né? Então, a cruz como um fim, ela é triste, mas a cruz como um meio, ela nos alegra. E isso que a gente tem que entender bem. E tem muitas pessoas hoje que comemoram a cruz como um fim. E ali parece que tem uma interrupção, alguma coisa falta. E é isso que a gente vai estar pensando sobre isso. É lógico que a morte de cruz, ela gera um sofrimento. A gente pensa na morte, a gente pensa no sofrimento, né? E também que o caminho até a cruz teve uma agenda e um planejamento maligno. O caminho de Jesus à cruz teve um planejamento maligno, de um plano perverso
de um plano maldoso, de um plano para levar realmente Jesus a morrer na cruz. E a gente vê na Bíblia uma figura de uma pessoa que caminhou próximo de Jesus o tempo todo, né? E o plano dele, aos poucos, foi sendo engendrado, porque ele era uma pessoa muito astuta, e ele levou Jesus e foi caminhando com Jesus próximo, vendo todas as coisas que Jesus fazia, e a intenção dele era de alguma forma matar Jesus. Essa pessoa se chama Caifás. Caifás foi sumo sacerdote de Jerusalém por 18 anos. E ele era tanto bem visto pelos judeus como pelos romanos, né? Flávio José fala de Caifás como uma pessoa muito astuta. E toda a rebelião que tinha contra Roma, Caifás não participava, porque ele era político. Ele sabia como agradar Roma e sabia como agradar os judeus. Então, esse era Caifás, uma pessoa astuta que dominava sobre Jerusalém, sobre os sacerdotes, sobre os líderes religiosos de uma forma perversa. O pai dele, o sogro dele era Anás, também um sumo sacerdote. Então, no judaísmo, a família sacerdotal, né? O sacerdote ele vem de uma família, de uma linhagem sacerdotal. E esse Caifás, ele assumiu, né, como sumo sacerdote de Jerusalém, mas a vida dele caminhava muito bem, ele estava muito bem, dominava sobre tudo, sobre todos, mas ele teve um problema. Jesus Cristo entrou na vida do povo judeu. Jesus entrou nesse contexto de vida desse povo. E aí Jesus começou a pregar, né? Ouvem o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então Jesus começou a ter uma interpretação da lei diferente dos líderes religiosos, dos grandes pensadores, né? Dos grandes líderes judeus. Então Jesus começou a incomodar quando ele começou a colocar e explicar a palavra conforme ela é. Em verdade vos digo, Jesus falava. Então, quando Jesus começou a pregar, lá no Sermão do Monte, você percebe que as pregações de Jesus, as pessoas no final falam, ele prega como quem tem autoridade. E sabe que a verdade da palavra, da pregação, do Evangelho, ela causa um mal-estar, porque as pessoas vão começando a enxergar o que é verdade. As religiões, geralmente, elas cegam as pessoas, né, e levam as pessoas cativas. Mas Jesus veio para nos libertar. E quando Jesus começou a pregar e começou a falar, aquilo começou a incomodar de tal forma, tanto a Caifás como os líderes religiosos, que eles ficaram incomodados. E aí eles começaram a pensar, como que a gente vai se livrar desse rapaz? Como que a gente vai se livrar desse Jesus? Esse Jesus tem nos incomodado. E ele desmascarava as religiões. A religião ritual, né? Todo aquele sistema ritual judaico, Jesus começava a falar e aquilo começava a perder sentido. E aqueles judeus que começavam a ouvir Jesus, começavam a seguir Jesus, eles começavam a ficar preocupados. Nossos líderes não ensinam assim. Os nossos líderes não falam dessa forma. Os nossos líderes não têm essa autoridade. Os nossos líderes não vivem como pregam. Mas esse Jesus, ele é diferente. Então as multidões começaram a procurar por Jesus. As multidões começaram a buscar por Jesus e foram curadas. E foram orientadas, foram ensinadas. E aquilo gerava nas pessoas algo maravilhoso. Uma transformação, algo que era diferente. Você não sentiu isso quando você começou a ler a Bíblia? Há um tempo atrás, antes de você conhecer a Cristo, você não começou a ler, falou, peraí, tem alguma coisa diferente. A minha vida está toda errada. Tem alguma coisa diferente. E isso começava a incomodar também os líderes judaicos, porque as pessoas chegavam para ele e falavam, por que vocês não ensinam dessa forma? E aí Caifás começou a prestar atenção nesse Jesus que estava causando um transtorno para a religião judaica. Ele estava tirando a paz. E ele começou a se preocupar. E Jesus começou a denunciar a corrupção deles. Abra sua Bíblia em João 2. João capítulo 2.
Aí no meu título está: Jesus purifica o templo. Estando próximo à Páscoa, tá? Dos judeus, a partir do 13, tá? João 2, a partir do 13. Estando próximo da Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas sentados. Tendo feito um arrazogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais essas coisas na casa de meu pai. Casa de negócio. Lembraram os seus discípulos que está escrito: o zelo de tua casa me consumirá. E aí Jesus vem contando sobre isso, vem fazendo agindo dessa forma, e o templo era o centro e o lucro de Caifás e dos sacerdotes. Eles lucravam em torno desse comércio. E cada vez que Jesus agia, mais esses homens ficavam com raiva dele, com ódio dele. 3 sentimentos que eles tinham: medo de Jesus, porque eles estavam perdendo o domínio do povo. Eles tinham inveja de Jesus, porque ele tinha autoridade no que ele falava. E eles passaram a ter ódio de Jesus. O sentimento de ódio fez com que eles fossem, pouco a pouco, pensando de uma forma de eliminar. Eu tenho que eliminar Jesus. Eu tenho que dar um jeito nesse Jesus. Como que eles poderiam fazer, né? E Jesus faz 2 milagres que traz um transtorno muito grande para esse povo. Primeiro é a cura de um cego de nascença. Jesus está andando, vê um cego de nascença, e os discípulos falam para ele assim: Senhor, quem pecou, os pais ou ele, para que ele ficasse cego, nascesse cego? Aí Jesus falou assim: nem os pais pecaram, nem ele pecou, mas isso foi feito por ele, para que a obra de Deus seja realizada na vida dele. Aí Jesus pega o lodo, né, passa no rosto, no olho do cego, vai se lavar. Ele se lava e ele passa a enxergar. E essa cura foi feita no sábado. Sábado, na religião ritual, era um dia que não podia se trabalhar. Era pecado. E aí eles cercam aquele cego com uma fúria terrível. Falam: nós temos que destruir com esse cego. Nós temos que destruir com esse rapaz. Temos que destruir com esse testemunho, porque é muito sério. Ele fala contra a nossa lei, ele fala contra o que nós estamos ensinando. E aí eles chamam o cego e falam assim: esse homem é pecador. E o cego fala assim: se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. E eles chamam os pais do cego e questionam os pais do cego. E eles falam a mesma coisa: olha, eu não sei de nada, meu filho está vendo, é isso que nós sabemos. E aquilo começa a irritar de tal forma, porque os milagres de Jesus, a obra de Jesus, o que ele fazia, começou a incomodar as pessoas. Mas eles queriam, de alguma forma, pôr um fim em Jesus. O segundo milagre é a ressurreição de Lázaro. Está lá em João capítulo 11. 4 dias sepultado. Não foi como a filha de Jairo, que Jesus fala: Talita cumi, aquela menina recém-morta revive. Não foi como o filho de uma viúva que morreu naquele dia, e ele encontra e fala: para tal, e ressuscita o filho da viúva. Não, 4 dias, o corpo já estava em decomposição. E aquilo ficou de uma forma que as pessoas viram: não tem como não enxergar a obra de Deus. Não tem como não enxergar que Jesus é Deus. A ressurreição de Lázaro foi algo tão tremendo que eles não sabiam mais o que fazer. Mas Caifás era muito astuto, muito esperto. E lá em João, capítulo 11, logo depois da ressurreição de Jairo, abre aí, João, capítulo 11, a partir do 49. Caifás aqui para nós representa todas as pessoas, mas que desejam a morte de Cristo, que desejaram a morte de Cristo. E ele foi o centro porque ele era o centro religioso, né, do povo, do próprio povo, do povo judeu. E aí a partir do 49 diz assim: Caifás, porém, falou: um dentre eles, o sumo sacerdote, né, que era Caifás, naquele ano advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo,
e que não venha a perecer toda a nação, o que ele fala? Olha, vocês estão preocupados, mas vocês sabem que tem que morrer um só homem. Não precisa morrer todas as pessoas, um só homem, para que não pereça toda a nossa nação. O que ele está falando? Olha, Roma, sempre que tem uma rebelião, tem um condenado, alguém tem que morrer. Então nós não precisamos morrer todos nós. Uma pessoa tem que morrer, e essa pessoa é Jesus. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas que sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E o 52, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Então esse plano maligno de morte de Jesus começou a ser trabalhado astutamente pelos líderes religiosos com a liderança primeira de Caifás, o sumo sacerdote. E ele astutamente se reuniu com essas pessoas e começaram a planejar. E a primeira coisa que eles planejaram foi alguém que tinha que ser comprado, né? Napoleão Bonaparte fala que todo homem tem um preço, né? Caifás sabia disso. Foi e comprou Judas com 30 moedas de prata. Foi até Judas e comprou Judas para ser o traidor. E à noite, na surdina, Judas vai com a guarda, né, para prender Jesus e beija Jesus. Jesus fala assim: Judas, com beijo é que traz o Filho do Homem, né? Então o plano foi sendo engendrado. Aí Jesus foi levado para a presença de Anás e Caifás, depois foi levado para Pilatos. E é interessante que Caifás, quando começa a interrogar Jesus, qual é o único motivo que o judeu tem de matar uma pessoa? Blasfêmia, falar contra Deus. E ele não podia decretar a morte, quem decretava a morte era Roma. E ele tinha que fazer um plano, o plano dele tinha que ser de tal forma que Jesus ficasse condenado à morte, tanto por eles como por Roma, né? Então, quando ele está interrogando Jesus, Jesus fala para ele: você diz que você é o Filho de Deus e tal, e Jesus fala: tu o disseste. Aí ele fala: o que mais tem para fazer? Ele pega e rasga as vestes. E para o judeu, no Antigo Testamento, rasgar as vestes, você não rasgava nem quando seus pais morriam. Era algo muito grave. Ele rasgava as vestes como algo extremamente grave, que era a heresia, que era a blasfêmia contra Deus. Então ele rasga as vestes dele e ali ele comove todas as pessoas e todos falam assim: morte, ele merece a morte, né? E ali ele conquista, num gesto teatral, né? Ele conquista todas aquelas pessoas e depois conquista todo o povo para pedir a morte de Jesus. Por isso que o povo, quando Pilatos fala assim: escolham entre Barrabás e Jesus, e o povo escolhe Barrabás para ser solto e fala para Jesus: crucifica-o, né? Então ele consegue de tal forma engendrar um plano que leva Jesus a ser condenado à morte por Pilatos. Isso estava traçado. Ele veio com todo esse plano maligno, com todo esse contexto maligno, e consegue, né? E quando a gente olha para essa história, você pode pensar assim: então o mal venceu o bem, né? A gente às vezes pensa assim: vou comparar Gandhi. Gandhi também foi um homem que teve propósitos e princípios, né? E foi morto por esses princípios. Ou Martin Luther King, né? Que foi morto também por esses princípios que ele defendia. Ou John Kennedy, né? Que foi assassinado também. Mas se a gente olhar dessa forma, o mal venceu, né? E nesse ponto de vista, né, do mal, de certa forma, né, Jesus foi para a cruz. Mas Deus, né, ele caminhando também na história, ele tinha um plano muito anterior a isso. A palavra de Deus diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano de Deus é um plano em que ele enxerga todo o contexto. E a cruz é um propósito de Deus para a vida de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito sabiam que o Filho viria entre os homens
e caminharia para a cruz. O que Jesus fala? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor veio para dar a vida. Por quem? Pelas ovelhas. Você é a ovelha do Senhor? Amém. O bom pastor veio para dar a vida por cada um de nós. E a gente tem que entender que o plano de Deus é transcendente. Ele é muito maior. Ele está acima do mal. O plano de Pilatos é um plano de morte. Mas o plano de Jesus é um plano de vida. Um plano de vencer a morte e nos possibilitar ter vida e vida abundante. E quando você olha para a Páscoa, quando você olha para a cruz, se você não enxergar o plano de Deus, você enxergou tudo errado. O plano de Deus é muito maior. E Jesus, 6 meses antes de morrer, ele fala para os discípulos: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirei. Ao terceiro dia eu ressurgirei, né? Este é o nosso Senhor, que sabia o propósito que Ele tinha nesse mundo, a missão que Ele tinha nesse mundo. E por que Ele fez isso? João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não mereça, mas tenha a vida eterna. Vida. Vida. Por isso que Deus dá o seu Filho. Por isso que Jesus vai à cruz. Não por um propósito de morte, mas de vida. A cruz tem 2 coisas importantíssimas na cruz. Uma é a justiça. E a outra é o amor de Deus. A justiça porque se Jesus não morresse na cruz, não haveria solução para a minha vida e para a sua vida. Nós morreríamos nos nossos pecados. Porque nós merecíamos a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Amém. E por amor de cada um de nós, Ele morreu na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados. A gente não pode perder isso de vista. Não podemos perder isso. O projeto de Deus é um projeto de vida. Maior do que o projeto de Caifás, que era um projeto de morte. Então, a cruz, para mim e para você, não é um fim, mas é um meio, é um caminho que Deus usou para que a gente tivesse vida. Você já assistiu aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? É um filme interessante, que no final é lágrima atrás de lágrima, né? O sofrimento danado de Cristo. E quando Ele é crucificado, Ele morre na cruz e ali fica. As lágrimas descem, né? Porque parece que acaba ali. Não é um final glorioso. Não é um final de triunfo do nosso Deus. Volta lá para o texto de Colossenses, capítulo 1. Leia com atenção. Eu vou ler, você presta bastante atenção. Versículo 20 ao 23. Eu vou aumentar 2 versículos aí. Colossenses, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Ao 23, isso. E que, havendo feito a paz, nós estávamos em guerra com Deus. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados. Mas Jesus, através do sacrifício, havendo feito paz, pelo sangue na cruz, pelo sangue derramado de Jesus na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. E vós outros, o povo de Colossos, da cidade de Colossos, e vós outros, também, outrora eram estranhos, inimigos no entendimento e pelas vossas obras malignas. Vocês eram maus, vocês eram pecadores, vocês estavam condenados, mas através do sangue de Jesus, da morte dele na cruz, ele pagou pelos pecados. E nós temos paz pelo sangue, paz pela fé que Cristo morreu e pagou pelos nossos pecados. Não é pela religião,
não é pela lei, não é pelo nosso próprio sacrifício. Tem pessoas que sacrificam, se batem, caminham com cruz pesadas, achando que vão pagar alguma coisa, não pagam nada. Porque o único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Jesus na cruz. É o único sacrifício que tem valor para Deus, do próprio Filho, sem defeito, o Cordeiro que foi morto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, perfeito, sem defeito, morreu para pagar os nossos pecados. É a única maneira de ter paz com Deus. Esse mundo vive em guerra com Deus. Esse mundo vive no domínio do maligno. Esse mundo vive desejando a morte de Cristo. Mas Ele morre pagando os pecados por amor de cada um de nós, para que nós tenhamos vida. Nós não podemos esquecer isso. E Ele continua. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a Ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Se você crê em Jesus, você passa a ser santo, separado por Ele, inculpável, não tem mais culpa, irrepreensível, porque o pecado já foi pago. O pecado já foi pago. E é isso que a Páscoa fala para mim e para você. O pecado já foi pago. Nós temos paz. Nós podemos caminhar em paz. 23 diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo pregava o Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o significado do Evangelho. A Páscoa representa para nós o sacrifício, a morte e a ressurreição. O último texto que eu quero ler com você é lá em João capítulo 20. A gente vai ver uma mulher que tinha uma Maria Madalena. Maria Madalena está de frente do túmulo, tá? Tem um livro de um autor, Frank Morrison. Ele escreveu Quem Removeu a Pedra. Quem removeu a pedra? Ele era um ateu que não acreditava em Cristo e duvidava da ressurreição. Então, lendo os relatos da ressurreição de Cristo, ele foi convencido pela lógica, pela ciência e pela filosofia. Ele se convenceu de que Jesus existiu, morreu e ressuscitou. Esse homem, o Chesterton, que é um teólogo inglês, diz que leu esse livro e nunca viu um relato tão perfeito conforme ele leu sobre isso, que faz com que confronta o cético a crer em Cristo. Nós não cremos porque nós lemos esse livro, que talvez você não tenha lido. Nós cremos porque nós lemos a palavra de Deus, que diz para nós que foi assim. Nós cremos na palavra. Amém, irmãos? Cremos na palavra de Deus? Então, Maria Madalena, ela estava na frente do túmulo, a pedra removida. Quem removeu a pedra? O Senhor, Deus, removeu a pedra. Ela estava chorando, e chorando, e chorando. Ela estava inconsolável. Aí ela vê 2 anjos sair e ela pergunta: onde levaram o corpo do meu Senhor? Né? E aí ela continua chorando. E os anjos falam: mulher, por que choras? Por que você está chorando? Né? Depois, mais para frente, o próprio Jesus aparece para ela e Jesus fala assim: mulher, por que choras? Aí ela fala assim: a quem procuras? Aí ela, supondo ser o jardineiro, responde: Senhor, se tu o tirastes, dize-me, onde puseste? E eu o levarei. E disse Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Aí ela reconhece que é Jesus. As lágrimas da morte, de pensar no mestre que morreu, ali se cessam, porque ela vê o nosso Senhor ressurreto, vivo, Ele vive. Por isso que a gente fala Feliz Páscoa, aleluia, Jesus ressuscitou, Ele vive. Foi um grupo de pastores visitar um pastor que era missionário na Patagônia. É o nome dele aqui, eu pus aqui para mim não escrever, John Clay. 40 anos ele foi missionário na Patagônia Argentina.
Quando ele estava no fim da vida, ele estava na cama, os pastores foram visitar, orar com ele e tudo. E aí ele perguntou para um dos pastores que estava presente, qual a frase mais bonita do Evangelho? Aí ele ficou pensando, tem tanta coisa linda no Evangelho, né? E aí ele fala uma que está lá em Mateus 28:6, que fala assim, ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está no túmulo. Não está no túmulo. Ele ressuscitou, ele vive. E é isso. Quando a gente fala da Páscoa, da cruz, a gente tem que falar da morte, mas não como uma coisa definitiva, uma coisa que destruidora. A fé cristã não é uma fé sem esperança. Não é uma fé que para na cruz. A minha esposa fala que onde a religião que ela servia antes parava na cruz, parava na morte de Jesus. Parava Jesus envolto no pano, que eles falam que é o sudário, depois foi enterrado e acabou. Sem esperança. E nós cremos num Deus que morreu e ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém. E é isso que nós falamos. É essa a nossa fé, é essa a nossa esperança, é essa a nossa alegria. Por amor de cada um de nós, Jesus morreu, venceu a morte. A morte de Jesus era necessária para que nós tenhamos vida. Amém. Ele é o Cordeiro. A Páscoa lá no tempo judaico, né, lá em Êxodo, eles matavam o cordeiro e passavam no umbral da porta. E o anjo da morte veio e matou todas as pessoas que não tinham essa proteção do sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E o judeu sacrificava todo ano. Todo ano ele sacrifica para isso. Mas nós não precisamos mais disso. Porque o sacrifício de Jesus foi feito uma única vez. O justo pelos injustos. Para que nós tenhamos vida. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. A cruz é a nossa esperança. Jesus morreu, Jesus venceu a morte. A palavra diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, e foi vencido por Cristo. E hoje, todos que creem viverão. Jesus fala para Marta e Maria, lá em Lázaro, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. É uma música, né? Hoje eu cantei essa música. Ficou na minha cabeça. Que fique na minha cabeça. Algo que realmente fale e exalte o nome do nosso Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela maravilha do que o Senhor fez por nós. Essa Páscoa, Deus, para nós é um tempo de reflexão. E tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser a partir de refletir sobre o que o Senhor fez por nós. Não há como a gente agradecer, não há como a gente pagar, porque é impagável esse preço. A única forma, Deus, de que a gente possa ter essa esperança que nós temos foi Jesus. Caminhar para a cruz. O mal o levou à cruz, mas também o Senhor e o seu poder foram para a cruz, espontaneamente. Porque era necessário que o Senhor morresse, para que nós pudéssemos ter vida, para que a gente tivesse a Tua salvação, a Tua perfeita salvação. Obrigado, nós não merecíamos, nós não somos nada, mas nós somos gratos, porque o Senhor fez por nós, porque nós não poderíamos ser feito. Não há nenhuma solução para essa humanidade que não seja a cruz. É o único meio, é o único modo. Mas além da cruz tem a ressurreição. O Senhor venceu a morte por cada um de nós. Aleluia, aleluia, o nosso Deus vivo está.
e intercede por cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, o único meio e o plano perfeito do Senhor, além de toda compreensão. Veio para nos salvar. Louvado seja o seu nome, para todos sempre. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe. Nós vamos cantar uma canção coral, né? Vai cantar uma canção. E eu queria que todos nós cantássemos juntos, em gratidão ao que Deus fez, né? Eu vou pedir para o pessoal do coral vir aqui à frente. Feliz Páscoa para todos vocês. Que Deus os abençoe.